Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou professora de matemática e essa aula vai ser destinada para os sextos anos E e F. Então nós vamos começar com fração. Então vamos iniciar o seguinte: o que é uma fração, né? O que é uma fração? Uma fração é quando nós pegamos alguma coisa e dividimos essa coisa em partes iguais. Exemplo: se eu quiser dividir uma tira de papel, eu vou dividir em partes iguais. Isso é uma fração. Então, podemos dizer que uma fração é uma divisão. Vou escrever aqui, ó. É uma divisão em partes iguais. Agora, aonde usar, né? Onde nós podemos usar as frações? Podemos usar as frações em diversas coisas da nossa rotina, né? Então, no nosso dia a dia, nós usamos frações constantemente. Um exemplo, em receitas, eu vou colocar aqui, tá? Ó. Receitas. Essas receitas são receitas de bolo, receitas de torta, né? Para representar alguma quantidade, ó. Representar quantidade. Representar também o tempo. Também em jogos de videogame, né, entre outros. Então, assim, a fração, ela está constantemente no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina diária, as frações. Vamos agora para as representações. Então, como que eu posso representar uma fração? A fração ela pode ser representada de diversas maneiras. O mais usual para nós, neste momento, nós vamos utilizar assim. Ou vai ser por desenhos, né, figuras. Então, eu vou colocar aqui, ó, figuras. Ou na forma fracionária. Na forma fracionária. Da forma fracionária, vou colocar aqui como exemplo o meio, né? Ó, 1 dividido por 2. Posso representar a fração utilizando esse tracinho aqui, desta maneira, ou assim também. 1, tracinho aqui, 2. Essas duas maneiras são frações, tá? Da representação da forma fracionária. Bom, e por forma de figuras? Isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nessa mesma aula, mas um pouquinho mais para frente. Bom, dentro das frações, nós temos alguns elementos. Esses elementos, eles são, eu vou usar a mesma fração, meio, ou 1 sobre 2, metade, meio. Bom, aqui nós temos o seguinte, nós temos o numerador, deixa eu colocar aqui, ó, numerador. E aqui embaixo, nessa parte de baixo, nós temos o denominador. Então, eu tenho o numerador e o denominador. Bom, o que eu preciso saber desse numerador e desse denominador? Então, vamos aqui, ó, para... Ó, vamos ver o seguinte. O meu numerador, ó, o numerador, ele vai ser, né, dividido, né, ó, é dividido
pelo denominador. Denominador. Pronto. Bom, vamos ver o seguinte. Numerador. Ó. O numerador e o denominador eles são peças fundamentais das nossas frações. Por quê? Porque quando eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter um número natural, né? O que eu vou ter nessa divisão? Eu vou ter um número natural eu vou ter aqui um número natural ou eu vou ter um número decimal. Número decimal. Mas o que vem a ser, então, um número natural e um número decimal? O número natural, uma forma mais genérica de dizer, é aquele número que não vai ter a vírgula, né? Então, é um número, ó. Opa, número sem vírgula. Né? Muitos alunos chamam assim, um número inteiro, é um número que não tem vírgula, tá bom? E o número decimal são aqueles números que contêm uma vírgula. Ó, número que contém uma vírgula. Esse número que contém uma vírgula, eu tenho a parte inteira, né? A parte natural e a parte decimal, que é aquela parte depois da vírgula. Um exemplo. 0,5, ó, vírgula. Um exemplo de número natural, lembrando da nossa aula, que ainda tá aqui no canal, tá? O número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 100, o 1374. Então, isso tudo aqui, ó, são alguns exemplos de números naturais. E números decimais, aquele número que contém uma vírgula, então, 0,5 ou meio, né? Bom, vendo isso, vamos prosseguir. Ó, identificando uma fração. Como que eu posso identificar uma fração? Então, vamos ver. Uma fração é uma divisão em partes iguais. Então, eu vou falar de um inteiro, né? Alguma coisa ou algum objeto que foi dividido em partes. Esse objeto, essa coisa, né? Nós vamos chamar de inteiro, porque tudo é inteiro depois que a gente divide ela. Um exemplo. Eu tenho uma tira de papel, certo? Ela tá inteira. A partir do momento que eu começar a dividir, eu estou fracionando essa tira de papel. Uma bala, ela é inteira. Eu quero dividir para mim e para uma colega. Então, eu vou cortar ela ao meio. Antes de cortar ela ao meio, ela estava inteira. Depois que eu cortei, depois que eu fracionei, depois que eu dividi, tive duas partes dessa bala. Então, ó, vamos ver aqui o seguinte. Vou usar uma régua. É muito importante vocês usarem régua, tá? Eu vou pegar um inteiro qualquer aqui. Deixa eu marcar aqui, ó, primeiro. Vou pegar um inteiro aqui. Vou pegar um inteiro. Vou tentar fazer o mais certinho aqui possível todos eles, tá? Ó. Então, essa daqui é uma representação por figura, certo? Deixa eu contornar aqui para ela ficar um pouquinho mais grossa, para vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que assim vocês vão enxergar um pouco melhor. Isso aqui é uma figura. Lembra que eu falei que pode ser representado por figura ou por número fracionário, né? Por uma fração.
na forma fracionária, né? Bom, isso aqui é uma figura. Essa figura, ela não tá dividida, eu não dividi ela ainda. Neste caso, eu vou chamar ela de inteiro. Então, isso aqui é um inteiro. É um inteiro, não foi dividido. Agora, eu vou fazer a mesma figura aqui na parte de baixo. A mesma figura eu vou fazer. E nesse caso aqui, eu vou começar a dividir. Eu vou dividir ela em 4 partes iguais. Deixa eu marcar aqui. Vou dividir, então. Ó, em 4 partes iguais aqui, ó. Bom, agora, neste caso, eu tenho um inteiro, tá? Ele continua sendo inteiro. Ele tem um inteiro que foi dividido, ó, um inteiro dividido em 4 partes. Prontinho. Inteiro dividido em 4 partes. Vou fazer o mesmo desenho aqui embaixo. O mesmo eu vou fazer. E agora, eu vou pintar uma parte. Vou pintar uma dessas partes aqui, eu vou pintar essa aqui. Deixa eu pintar. Bom, agora eu tenho o seguinte. Eu tenho a fração da parte pintada e eu tenho a fração da parte que está em branco. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, fração, parte pintada, ó. E eu tenho a fração da parte em branco. Bom, e como que eu faço isso? Fração da parte pintada. Eu vou ver o seguinte. Eu sei que o meu inteiro, ele foi dividido em 4 partes. O meu denominador, que é aquele número que fica embaixo da minha fração, vou pôr aqui, ó, embaixo da minha fração. Denominador, tá? Embaixo aqui da minha fração. Ela vai me falar quantas vezes esse inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, ela foi dividida em 4 partes. Então, ó, parte de baixo vai me falar o seguinte: quantas vezes o meu inteiro foi dividido? Ó, 4 partes. O número que vai aqui em cima, na parte de cima, aqui, ó, do meu do meu numerador, que é o meu numerador, essa parte aqui de cima, ele vai falar o que eu quero representar. Nesse caso, eu quero representar a parte que foi pintada. Eu vou ver quantas partes foram pintadas. Bom, aqui eu tenho uma parte pintada. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o número 1. Acabou. Então, eu tenho 1/4 do meu inteiro pintado. Ou seja, 4 partes, o meu total é o inteiro, 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. E 1, que é o que eu quero representar. Neste caso, a parte pintada. Então, uma parte pintada, ó. Uma parte pintada. E a nossa representação da fração acabou. Vamos para a próxima, ó. Fração
tá? Da parte em branco. Bom, de novo, é a mesma figura. Então, vou colocar aqui, então, a minha fraçãozinha. Esse número que fica aqui embaixo, lembrando, é o meu denominador. É a totalidade do meu inteiro. Quanto tem o meu inteiro no total de partes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes no total. Partes que não foram pintadas. Parte em branco. Ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou vir aqui em cima, 3. Por que 3 agora? Porque eu quero saber a parte que está em branco. Então, toda vez que eu quiser saber alguma coisa da minha fração, né, que parte eu tenho que representar na forma fracionária, a questão vai estar mostrando para mim, vai estar dizendo para mim o que eu preciso representar. Neste caso, fração da parte em branco, certo? Então, ó, tenho 3 partes em branco do total de 4. Bom, nessa parte nós terminamos. Vamos agora para uma outra parte das nossas frações, que é uma introdução aqui às nossas frações. Vamos para a sexta. Vamos agora representar essa fração. Bom, eu tenho aqui uma pequena questão para nossa fração. Vamos ver a seguinte, ó. Vamos representar um inteiro dividido em 8 partes e pintar 5 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um inteiro, tá? Eu vou fazer um inteiro aqui e vou dividir ela em 8 partes e vou pintar somente 5. Bom, vamos fazer aqui do ladinho, então. Vou deixar aqui do lado e vou fazer aqui. Então, em 8 partes. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer minha figura aqui. Lembrando que é um inteiro. Ó, meu inteiro. Acabei de desenhar o meu inteiro. Eu vou dividir esse inteiro agora em 8 partes. Vou começar aqui, então, a dividir em 8. Como que eu posso dividir ela em 8 partes? Da maneira que quiser. O importante é ter 8 partes iguais. Eu vou dividir aqui, então. Ó. Primeiro, eu vou dividir em 4 partes. Ó, vou dividir primeiro em 4 partes. Ó, dividi o meu inteiro em 4, só que eu preciso em 8. Então, eu vou vir aqui e vou dividir aqui no meio, e daí vai dar 8. 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Prontinho, 8 partes. A questão também fala o seguinte, que eu tenho que pintar 5 dessas partes. Então, eu vou pintar 5 dessas partes. Vou virar aqui só para pintar. Ó, tô pintando, pintei 4, né, ó. Pintei 4, agora eu vou pintar mais um aqui, porque ele quer 5 pintados. Aqui. Bom, ó lá, 5 partes. Vamos ver o que ele pergunta, ó. A. Qual a fração da parte pintada? Então, eu vou ter que representar a parte pintada na forma fracionária. Bom, como que eu faço isso? Eu vou pegar meu inteiro e vou ver quantas partes o meu inteiro tem no total. Vou contar aqui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no meu total, ele tem 8 partes. Como eu quero saber a parte pintada, eu vou contar agora quantas partes pintadas eu tenho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó. 5 oitavos. Acabou a questão. A. Então, eu vou marcar aqui, tá? Ó, essa aqui é a resposta da A. Vamos para a B, ó. Olha só o que ele quer saber na B.
Qual a fração da parte em branco? Vamos lá, então. Mesma coisa, eu vou verificar quanto eu tenho no total. No total, eu vou ter 8 partes. Então, vamos lá, ó. 8 partes. E em branco, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou pôr 3. E acabou a minha questão. Essa daqui é a resposta da minha B, né? Da parte da questão B. Muito bem. O que eu preciso saber nisso? Vamos ter muita atenção nessa parte. Olha só. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Só para ficar diferente. Bom, eu tenho, vou usar os 5 oitavos, tá? Ó, 5 oitavos. Bom, ó, 5 oitavos. O que tem a ver esses 5 oitavos para mim? Olha só. Esse 8, que tá no meu denominador, ele é o total de partes. Então, eu falo que ele é o total, ó. O total de partes que eu tenho na minha figura. Certo? Então, sempre o número que vai estar na parte de baixo, ele vai ser o total de partes. Tudo bem? E o número que está em cima, né? Que é o meu numerador, o número que está em cima é a parte que eu quero representar. Então, parte, ó. Parte a ser representada. A parte a ser representada. Então, a parte, o número 5, que está em cima, que é o meu numerador, ele é a parte que eu quero representar. Tudo bem? Vamos continuar aqui, então, ó. Tem mais uma questão aqui, ó, para nós fazermos. Vou fazer na folhinha verde mesmo, tá? Ó. Uma caneca. Quero 2/3 com leite e 1/3 com açúcar. Represente essas frações utilizando figuras. Olha só, lembra que eu falei que dá para representar a fração na forma fracionária e também por figuras, né? Ou por desenhos geométricos, figuras no geral. Então, vou representar essa fração aqui na forma de figuras. Meu cachorro vai latir, não liguem, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, vou desenhar uma caneca. Lembrando que eu não sou boa em desenhos, infelizmente. Vou fazer aqui uma caneca. Bom, começando aqui o desenho da minha caneca. Aqui, ó. E eu vou dividir em 3 partes. Vou tentar dividir em 3 partes iguais aqui, tá? Vou tentar aqui. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com meus vizinhos. Estão batendo aqui na porta. E eu não faço ideia o porquê. Então, meu cachorro vai ficar latindo aí um tempo. Bom, uma caneca. Essa minha caneca, eu já dividi ela em 3 partes. Mas, professora, por que foi dividida em 3 partes? Vamos olhar a fração lá em cima, novamente, na minha questão. Olha só, olha o 3 aqui. 3. O 3 não está na parte de baixo, é o meu denominador? Então, esse 3 vai me falar quantas vezes a minha figura vai ser dividida. Então, neste caso, ela foi dividida em 3 partes. Bom, eu quero que represente utilizando figuras, certo? 2/3. Primeiro eu vou representar os meus 2/3. Tá aqui, ó, os 2/3. Ixi, acho que esse verde no verde não ficou muito bom, né? Deixa eu marcar aqui. Ó, 2/3.
Agora melhorou. 2/3. Então, caneca dividida em 3 partes, porque aqui eu tenho 3. Vou pintar somente 2. Então, eu vou pintar aqui, ó, 2 partes. Deixa eu pintar aqui, ó, uma. Vou pintar a segunda. Prontinho, ó. 2/3, certo? 3 partes e eu só pintei 2. Vou fazer o mesmo desenho para representar a parte que vai com açúcar, porque essa aqui é com leite. Bom, vamos lá então. Vou fazer aqui do ladinho. Vou dar uma marcadinha aqui. Só para... E vou dividir em 3 partes também. Ó. 3 partes. Aqui é a minha caneca. Nesse caso aqui, eu vou pegar somente 1/3. Lembrando, olha só, hein, ó. 1/3. 3 tá na parte de baixo. Então, vou dividir a minha caneca em 3 partes, ó. 1, 2, 3. E nesse caso, eu vou pintar somente uma parte. Então, eu vou vir aqui e vou pintar uma parte aqui, ó, da minha caneca. Prontinho. Então, aqui eu tenho a representação de 2/3 na forma de uma figura e a representação também de 1/3 na forma de uma figura, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Nosso estudo de frações ainda não terminou e teremos mais algumas aulas gravadas também, tá? Muito obrigada e até a próxima!